pessoal! Sempre que eu peço opinião sobre que temas trazer para o canal nos vídeos de história, todo mundo pede revoltas, guerras, conflitos e guerras e revoltas e Segunda Guerra. Então eu resolvi fazer um vídeo sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. 1929, quebra da Bolsa de Valores de Nova York, surge a Grande Depressão, uma crise econômica que refletiu no mundo inteiro. Discursos políticos de intervenção do Estado na economia, crescimento do nacionalismo, ascensão de regimes totalitários. Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, Stalin na União Soviética, Franco na Espanha, Salazar em Portugal, Perón na Argentina e Getúlio Vargas no Brasil. Política expansionista da Alemanha, da Itália e do Japão. Política de apaziguamento para impedir o crescimento do socialismo. Agosto de 1939 é assinado o Tratado Molotov-Ribbentrop, um acordo de não agressão entre Alemanha e União Soviética. 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs invadem a Polônia. França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Começa a Segunda Guerra Mundial. Entre os anos de 1939 e 1942, o eixo formado pela Alemanha, Itália e Japão começa ganhando as batalhas da guerra, a Alemanha usando a tática da guerra relâmpago. Só que em 1941, a Alemanha quebra o Tratado Molotov-Ribbentrop, invadindo as terras soviéticas, e o Japão invade a base naval dos Estados Unidos, Pearl Harbor, no Havaí. Então, assim, a União Soviética e os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha e ao Japão, entrando na Segunda Guerra ao lado dos aliados, que era a Inglaterra, a França, Estados Unidos e União Soviética. 1942 e 1943 são considerados os anos de virada, onde o eixo começa a ser derrotado pelas forças aliadas e eles envolveram até as colônias europeias na África. Até esse momento, o Brasil mantinha neutralidade em relação à guerra, só que essa situação mudou em fevereiro de 1942, quando submarinos das tropas alemãs e italianos afundaram navios brasileiros. Submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro Cairu. O governo do Brasil protestou perante o Rache contra o afundamento do navio brasileiro Cairu. Um submarino alemão torpedeou o navio brasileiro Buarque em águas do Mar das Antilhas. Um submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro Olinda. Um submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro... O governo do Brasil protestou perante o Rache contra o afundamento do navio brasileiro. Um submarino alemão torpedeou e afundou o navio... O governo do Brasil protestou perante o Rache contra o afundamento. O Brasil não entrou de imediato na Segunda Guerra. Ele ainda manteve a sua neutralidade por muito tempo. Só que vieram ao público fotos dos naufrágios, as crianças, mulheres mortas nas praias, os navios afundados. E isso causou uma revolta na população, manifestando, exigindo que o governo entrasse na guerra contra a Alemanha, ao lado dos aliados. Nessa época, o Brasil não tinha ferrovias e nem rodovias que ligassem as regiões. Então, o meio mais acessível que a população tinha de viajar de uma região para outra eram os navios. Então, muitas das pessoas que morreram nos naufrágios eram inocentes, eram civis inocentes. E essas fotos e os relatos de sobreviventes foi o que causou uma revolta nos brasileiros para que o Brasil entrasse na guerra.
Para vocês terem ideia, em agosto eles ainda não estavam afundando navios brasileiros e em menos de 72 horas morreram mais de 600 inocentes. A população ali do litoral nordestino já estava tendo mais noção, já sentia que o Brasil teria que entrar na guerra uma hora ou outra, porque os Estados Unidos financiaram a construção da CSN em troca de construir uma base naval aqui no Brasil para ligar os Estados Unidos à África. A base mais famosa aí foi Trampolim da Vitória, na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. A população então fez manifestações em todo o Brasil, exigindo a entrada do Brasil na Segunda Guerra. A União Nacional dos Estudantes fez passeata em várias cidades brasileiras e foi isso que bastou para forçar o governo a entrar na guerra ao lado dos aliados. Em um primeiro momento, Getúlio queria entrar na guerra, mas ao lado da Alemanha. Primeiro que a Alemanha era a segunda parceira comercial do Brasil naquela época. E também o governo do Getúlio, a gente sabe, ele tinha uma inclinação ideológica de direita. No vídeo sobre os sanatórios do Brasil, eu falo sobre a ideologia do Getúlio de querer purificar a população brasileira. E todo mundo conhece também a história da Olga Benário, que foi a esposa do Prestes, e Getúlio entregou a Olga para os campos de concentração nazista, porque o seu marido, Prestes, era um opositor político do governo do Getúlio. Foi graças ao chanceler das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, que entramos na guerra ao lado dos aliados. No dia 31 de agosto de 1942, 6 meses após os primeiros navios brasileiros serem afundados por tropas do Eixo, o Brasil declara oficialmente a sua entrada na Segunda Guerra Mundial. Os outros países ficaram meio relutantes, assim, meio pessimistas com a entrada do Brasil na guerra. Eles diziam que era mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil entrar em combate. A Força Expedicionária Brasileira foi formada um ano após a declaração e, de início, teve como meta enviar 100 mil combatentes, mas teve apenas aproximadamente 25 mil enviados, entre homens e mulheres. Eles tiveram que fazer quase que um Voluntários da Pátria 2.0. Para quem não sabe sobre o Voluntários da Pátria, eu falo um pouco sobre no vídeo da Jovita Feitosa, eu vou deixar o link no card. E a FEB teve como lema "A cobra está fumando", em homenagem ao comentário pessimista que os brasileiros receberam. Os nossos queridos combatentes ficaram um tempo no Panamá para fazer um treinamento e só foram enviados para o campo de batalha em julho de 1944. Eles seriam mandados para a África, mas acabou que foram enviados para a Itália. Os brasileiros executaram a maioria das missões, no total foram 445 missões realizadas. A batalha mais famosa dos brasileiros na Itália foi a tomada de Monte Castelo, no dia 21 de fevereiro de 1945. Eles fizeram um ataque ao solo, deixando as tropas do Eixo sem suprimentos. E essa tomada de Monte Castelo foi a principal contribuição dos brasileiros que fez com que os aliados vencessem as batalhas na Itália, para que a Itália se rendesse. Atualmente na Itália tem várias ruas e praças que levam o nome Brasil, em homenagem aos combatentes brasileiros que ajudaram
a tirar o fascismo e o nazismo de lá. A FEB foi desmobilizada ainda em solo italiano. O governo não criou nenhuma política de apoio e reintegração social para os veteranos. E em outubro de 45 começou a surgir associações de ex-combatentes visando dar esse apoio aos veteranos, tendo em vista que a maioria não tinha qualificação profissional ou eram analfabetos. Essa foi a curiosidade histórica dessa semana. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar o vídeo com seus amigos e voltar aqui no canal sexta-feira para assistir um vídeo novo de filosofia.